E o Agora Metrópolis começa falando de pesquisa, porque a Genial Quest divulgada hoje mostra que o presidente Lula abriu vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro na disputa pela presidência da República. Em um eventual segundo turno, Lula tem 44% das intenções de voto contra 38%, fora da margem para impacto técnico. Para dar noção, a mesma pesquisa em maio dava 42% para Lula e 41% para o filho de Jair Bolsonaro. Em abril, Flávio havia ultrapassado Lula, com 42% das intenções contra 40% para o presidente. Ou seja, a queda de Flávio é visível e o alerta é geral na pré-campanha. Estamos em junho, a eleição é em outubro. Será que esses cenários vão se manter? Quem me ajuda a responder isso é o cientista político Magno Cal. Magno, muito obrigado por estar de volta com a gente aqui no Agora Metrópolis. E eu queria começar te perguntando se há diferença entre os motivos da queda de Flávio e o aumento da votação em Lula. São motivos diferentes que fazem essas mudanças acontecerem? Boa tarde, Rafael. Espero que esteja tudo bem por aí. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha ao vivo. São duas questões relacionadas, principalmente porque quase todo o eleitorado, neste momento, está concentrado entre Lula e Flávio Bolsonaro. 90% praticamente do eleitorado, nesse momento, está escolhendo entre um e outro. Então, quase que acontece um efeito paralelo da piora de um e o crescimento de outro. Embora isso não aconteça 100% das vezes, em termos numéricos, o que acontece é em termos de chance de vitória. Flávio Bolsonaro tem perdido apoio, mas a tendência desses apoios é se dispersar um pouco entre outros candidatos da direita, um pouquinho vai para o Lula, um pouco no não sei, mas o que tem caído com toda essa mudança nos números, muito mais dramaticamente, são as possibilidades de Flávio se eleger. E aí, quando as suas possibilidades caem, as possibilidades de Lula naturalmente aumentam. E o que a gente tem visto nas últimas semanas, já com um conjunto mais amplo de pesquisas, é essa tendência. Os áudios das chamadas de Flávio Convorcaro não acabaram com a campanha, mas causaram danos bastante para colocar a competitividade de Flávio em risco e fazer-nos o que pode estar vindo por aí nesse início de campanha. Quando você fala desse risco, o que é que necessariamente você coloca nesse patamar aí de risco para a campanha do Flávio? O que é que você acha que nesse momento ele deve fazer para responder a essa queda nas pesquisas? A melhor coisa que Flávio poderia fazer nesse momento é receber o seu time para uma conversa franca e pensar numa estratégia geral de campanha. Não é só uma estratégia de como ele vai justificar esse ponto específico do Vorcaro para o eleitor, ou como ele vai pensar na relação com a imprensa, em como virar a página, tentar pautar assuntos mais positivos. Flávio precisa repensar a estrutura da sua campanha. Qual é o ponto focal dos seus argumentos neste momento? Porque o que as pesquisas têm nos mostrado é uma perda do apoio moral a Flávio Bolsonaro, no sentido daqueles que fazem um apoio por anticorrupção ou de ter uma postura, de certa maneira, mais severa com o crime. Entre esses eleitores, Flávio tem caído, ele tem caído na disponibilidade das pessoas de votar nele. Então, depois da revelação do áudio com Vorcaro, além de todas as pessoas que já diziam que não votariam nele de jeito nenhum, que é metade do eleitorado brasileiro, a gente ainda teve, nessas últimas semanas, uma parcela de pessoas dizendo que se sentem menos motivadas a votar em Flávio. Então, acho que é o momento de um reset geral para colocar novamente a bola no chão e pensar como a oposição pode se posicionar. Não é uma questão pontual de apenas uma entrevista que foi desastrada. São semanas que o candidato Flávio e o seu entorno vêm sendo desmentido por revelações posteriores, e se trata de um escândalo muito grande. Então é um escândalo que não vai desaparecer. Seria melhor se Flávio
reconhecesse que está no momento difícil e pensasse numa nova campanha global para conseguir um novo replanejamento global para sua campanha conseguir se reconectar com os eleitores que são moderados, eleitores que poderão, de fato, decidir a eleição em seu favor nesse ano. Você citou o áudio ele foi divulgado pelo Intercept no dia 13 de maio, ou seja, praticamente um mês, e o assunto ainda continua reverberando na campanha de Flávio. Você acredita que nesse um mês ele deu alguma resposta satisfatória ou, de fato, ainda está faltando não apenas uma conversa mais sincera com a própria campanha dele, mas também com o eleitor que precisa ser convencido dessa história? Então, foi um mês bastante ruim para Flávio Bolsonaro. Não foi desastroso a ponto de fazer com que a sua candidatura colapsasse, mas foi muito ruim se a gente colocar, primeiro, o quanto essa campanha está parelha ou estava parelha até aquele momento. A gente tinha Lula e Flávio em empate numérico em várias pesquisas. A gente tem uma campanha que será provavelmente, se a gente pensar nas últimas campanhas, principalmente 2022, será decidida por alguns poucos pontos percentuais e deu uma descolada a partir desse momento. A gente não sabe exatamente qual será o momento, qual pode ser um momento de virada para o Flávio em relação a esse tópico. Talvez seja uma tentativa de repactuar. O que ele pode repactuar com o eleitor brasileiro? Ele deveria ter falado a verdade desde o primeiro momento e não ter falado a verdade naquele momento. E todas as outras questões que vieram depois fizeram com que esse assunto não morresse. E quando parecia morto, a gente teve agora a decisão do ministro Cássio fazendo com que a divulgação da primeira pesquisa que detectou esse movimento fosse suspensa por pedido da campanha de Flávio, que também traz uma questão de volta, né? Você não quer que se divulgue uma campanha em que você aparece mal. Então, há uma ativa no primeiro lugar da campanha do Flávio de manter ali o seu eleitor mais fiel, e acho que a gente verifica essa manutenção. O eleitor bolsonarista foi convencido ou encontrou pontos na explicação do Flávio, nas múltiplas explicações do Flávio, que satisfaziam a sua curiosidade, mas Flávio não precisa só desses eleitores, e o desafio maior para ele daqui para frente será tentar encontrar uma fórmula de se reconectar com o eleitor que vota na centro-direita, vota na direita, já votou em Jair Bolsonaro e estava inclinado a votar no Flávio, mas não é um eleitor fiel do bolsonarismo, e esse eleitor ficou bastante frustrado com a revelação dessa conexão de Flávio com o Porcaro, transferiu a culpa que botava no STF para a família Bolsonaro. Parte da culpa que estava indo para o STF agora está transferida para a família Bolsonaro, e esse eleitor é fundamental para o Flávio ganhar a eleição. Então, esse precisa ser o novo mantra da campanha do Flávio, ir atrás desse eleitor que potencialmente votaria em Flávio Bolsonaro, não o rejeita imediatamente, mas que ficou bastante frustrado com o caso de publicações que a campanha deu até o momento. Ô Magno, para a gente que acompanha todo dia, a sensação é de que a campanha já começou, mas não, a campanha eleitoral de fato, oficial, ainda não começou. Eu queria também que você pudesse trazer uma análise de como essa campanha pode ajudar ou não Flávio. Por que pergunto isso? Flávio Bolsonaro está na primeira candidatura à presidência da República. Apesar de ter uma carreira política já longa, ele vai enfrentar um candidato que está tentando o quarto mandato de presidente da República, sem contar todas as outras vezes em que Lula perdeu. Como você acha que ele vai lidar com essa campanha, principalmente diante do fato de que o governo federal e a pré-campanha do Lula, eles estão sendo bem diretos em relação a culpabilizar a família Bolsonaro em relação a essas questões que envolvem, por exemplo, essas possíveis tarifas que Trump pode implantar no Brasil? O governo está usando todas as ferramentas que ficam à disposição dos governos em anos eleitorais. Há uma série de restrições, mas os políticos ficaram fera em driblar essas restrições e fazer campanha política quase o tempo todo. Para a gente é até engraçado, né, pensar
que existe um momento determinado de início da campanha, quando é apenas uma formalidade, uma daquelas legislações brasileiras que a gente nem sabe exatamente de onde vem, porque os políticos trabalham com política, o papel deles é fazer política, eles estão fazendo política o tempo todo. O que tentam não fazer é levantar bolas na medida para o adversário chutar. E nessa questão, Donald Trump e Brasil, família Bolsonaro, governo Lula, acho que é seguro afirmarmos que a família Bolsonaro, principalmente por meio do Eduardo, mas do Flávio também, levantou bolas para o governo Lula chutar. O governo Lula é um governo cheio de problemas. A popularidade do governo tem se recuperado, mas é baixa. A rejeição é maior do que a aprovação, mesmo com o governo tendo vivido alguns meses recentemente até de uma calmaria. E Flávio e Eduardo e a sua relação com Trump, que é um aliado absolutamente errático, confiam muito nas decisões de Trump e às vezes Trump faz besteiras. Trump não é popular no Brasil, então acaba complicando para a oposição esse tipo de relação. Porque, de novo, a gente não está analisando o quanto Lula agrada o seu eleitor fiel de esquerda, a gente não está analisando o quanto Flávio, o quanto Eduardo, o quanto Jair agradam o seu eleitor de direita. Esses dois polos não conseguem eleger um presidente da República. Então a gente tem que pensar na construção dessa campanha o quanto os dois lados conseguem falar com os campos mais centristas que acabarão por decidir as eleições. O Jair Bolsonaro se comunicou com esse grupo melhor em 2018 e derrotou o PT, mas Lula se comunicou com esse grupo melhor em 2022 e derrotou Jair Bolsonaro. A campanha da oposição, a campanha de Flávio até esse momento, com essa associação ao Trump, fala muito pouco para esses eleitores. Para quem falou melhor para esses eleitores foi, desde lá do ano passado, o governo Lula colocou o Alckmin para assumir as negociações, falou muito bem com o empresariado brasileiro, falou que estava defendendo os produtores brasileiros, as exportações dos produtores brasileiros e acabou melhorando a avaliação do seu governo. Alguma vantagem vem, claro, para a família Bolsonaro dessa associação com Donald Trump. Aumenta a sua reputação junto à direita brasileira, coloca a direita brasileira nesse circuito de direitas internacional, aumenta o profile dos próprios membros da família Bolsonaro junto a pessoas poderosíssimas, por exemplo, do governo americano, mas, junto aos eleitores brasileiros, essa associação a um governo que tenta colocar tarifas que prejudicam os produtores, quem gera emprego, quem gera renda para o brasileiro, é uma estratégia política que cobrará caro da família Bolsonaro nas eleições presidenciais. Essa associação, na minha visão, é muito mais prejudicial para a família Bolsonaro do que benéfica ao colarem suas imagens à de Donald Trump. Magno, vamos falar um pouquinho sobre os resultados do primeiro turno. A gente está trazendo aí essa perspectiva baseada no segundo turno entre Flávio e Lula. Claro, eles são os dois principais pré-candidatos, mas só para trazer os números, a Genial Quest apontou o seguinte: no primeiro turno, a intenção de voto de Lula é 39%, Flávio Bolsonaro 29%, Ronaldo Caiado com 3%, Renan Santos também com 3%, Aécio Neves 2%, Romeu Zema com 2%, Augusto Cury, Joaquim Barbosa e Samara Martins com 1%, os outros não pontuaram. Queria que você pudesse trazer uma análise sobre esses outros nomes da direita, Renan Santos, Ronaldo Caiado e Romeu Zema. O quão esses números também apontam aí essa desassociação da direita, até mesmo em relação ao Flávio Bolsonaro? No final das contas, a gente está vendo um desempenho bastante significativo do Renan Santos, porque é de um partido pequeno, acabou de ser fundado, compete ali com um ex-governador reeleito de Minas Gerais e um ex-governador reeleito de Goiás, pessoas com mais história na política, e se mantém ali no mesmo nível, em algumas pesquisas até à frente desses dois políticos super experientes, e ele faz isso ignorando completamente a história da polarização. Muitas pessoas veem a política brasileira hoje como uma política de possibilidades binárias. Você precisa se associar
a Lula ou a Bolsonaro, senão não há vida. Renan deliberadamente ignora os dois, critica os dois, adjetiva bastante tanto Lula quanto Bolsonaro, e ainda assim está numa campanha que é surpreendentemente bem sucedida, mesmo que seja apenas relativamente bem sucedido, mas aparecer com essa pontuação não é uma coisa qualquer, principalmente se a gente pensar que Zema e Caiado, de formas diferentes, mas têm muita experiência política, têm muita serviço prestado a apresentar para a sociedade, tem partidos mais bem montados do que Renan Santos e, ao mesmo tempo, patinam ali nas pesquisas, não conseguem nem se diferenciar de Flávio Bolsonaro, que é o líder nas pesquisas desse campo ideológico, mas também não consegue pegar as rebarbas do voto bolsonarista a ponto de se viabilizarem como alternativas. Então, a estratégia dos dois ex-governadores até o momento é bastante mal sucedida no sentido de que eles jogam muito mais na defesa quando são perguntados sobre Flávio Bolsonaro, mesmo sabendo que a sua única campanha, sua única chance de serem viáveis é se contrapondo a Flávio Bolsonaro, e ainda assim, mesmo com toda a cautela, com mesmo todo esse planejamento, não conseguem ter vantagem significativa sobre Renan Santos, que mesmo com todas as deficiências de sua campanha, mesmo com a falta de experiência na política, mesmo com um partido supernovo, se mantém num nível de sucesso nas pesquisas comparado a esses dois governadores. Então, acho que esse, fora da polarização Lula e Bolsonaro, é o destaque que mais chama a minha atenção nessa pesquisa. Magdo, aproveitar que você está aqui com a gente e discutir um outro assunto rapidinho, porque essa semana a defesa